Olá pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo sobre criação de área de design numa empresa de tecnologia. Vamos ver os passos mais essenciais que vão ajudar designers, líderes e gerentes que recebem essa missão de dar início a essa jornada de maturidade de design dentro de uma empresa de tecnologia. Então, quando a gente recebe essa demanda, a primeira reação é de desespero, né? É caos, né? Quando a gente é contratado num cargo de liderança de design, de uma empresa que está saindo dos primeiros estágios de maturidade de design, nos deparamos com situações do tipo, né, que cada um trabalha de um jeito diferente, cada design trabalha de um jeito diferente, né, cada PO, cada cliente manda as demandas de um jeito diferente. Não existem backups dos arquivos, né? Não existe um versionamento também, não existem bibliotecas preparadas, né? Fica difícil mensurar qual o tamanho dessas demandas, quanto tempo vai levar essas demandas. Então não tem um controle mínimo, né? Para a gente saber como seriam essas entregas, quanto tempo levaria as entregas, qual o nível de qualidade dessas entregas. Então você vai se deparar com muito dessas situações, mas a grande dica que eu dou nesse primeiro momento para quem recebe esse tipo de missão, né? É respirar, né? Respira e tem que colocar as ideias no lugar. E quando você se encontra nessa situação, você tem que analisar os seus principais desafios, né? Porque o designer tem uma função de atender a diferentes demandas de vários projetos diferentes e ainda dar suporte a áreas internas dessa empresa. Então, como podemos fazer isso de uma maneira eficiente e organizada? Então a gente primeiro vai mensurar esses desafios, né? Quais são os 3 principais desafios que você vai encontrar nesse tipo de situação, né? Então, a primeira coisa é a comunicação com projetos e demais áreas, né? Então, primeiro você vai ouvir todas as pessoas que vão demandar para você os serviços de design, né? Tem que entender esses contextos aí. Depois você vai ter que encontrar um jeito de organizar essas demandas para elas chegarem no fluxo único, ter visibilidade, você ter o controle delas. Então, vai ter que existir uma maneira de organização dessas demandas aí, né? Você pode usar o Trello, um Kanban de alguma maneira. E aí também você vai ter que saber como vão ser feitas essas entregas, né? Então, qual o nível de qualidade, qual o tempo essas entregas vão levar para acontecer, né? E elas têm que ser feitas de uma forma que seja sustentável, né? Então, esses são os primeiros desafios, tá? Se comunicar com essas áreas, organizar essas demandas e ter um controle de tempo e de qualidade dessas entregas. Desses 3 principais desafios. E aí, dito isso, vou fazer um disclaimer aqui. Isso que eu vou passar para vocês aqui é em decorrência da minha experiência que eu tive de mais de 10 anos, né, formando áreas de design, trabalhando como design sênior, hoje líder de design, né. Então aqui, o que eu consegui reunir aqui para passar para vocês é um passo a passo, mas não existe uma fórmula mágica, né? As empresas têm diferentes contextos, graus de maturidade diferentes, por isso vale uma análise de um design experiente para definir os passos iniciais dessa jornada, tá? Então, dito isso, vamos conhecer aqui o conceito da pirâmide dos 3 P's de sucesso, né? Que é baseado em processos, né, pessoas e projetos e produtos no topo, né? Na base temos os processos, né? Pois até quando um designer trabalha sozinho na empresa, ele precisa definir para si um processo de trabalho, né? Então, tudo começa aí na definição desses processos de trabalho, que precisa da metodologia, qual a metodologia de design ele vai seguir e tal. Então isso também não é diferente para quando a gente vai montar uma área de design, né? Depois temos que formar uma equipe, né? Então também não existe uma área de design com uma pessoa só, né? Vai ser uma equipe. Uma área geralmente ela tem mais de uma pessoa, né? Então tem que se formar uma equipe. Então tem que levar em consideração as necessidades do cliente para se formar essa equipe, né? Muitas vezes a gente precisa de design com características diferentes, né? Profissionais com características diferentes para atender todos os tipos das demandas. E no topo da pirâmide temos nosso objetivo final, né? O objetivo final do nosso trabalho, que é a entrega dos projetos e produtos, né? Então é olhar mais atentamente para produtos que sejam analisados, sejam testados, né? Que tenham uma possibilidade de uma contínua evolução também. Então, a gente vai ver aqui um passo a passo de cada uma dessas partes aqui da pirâmide, tá? Então, o primeiro passo é organizar a casa, né? Você chega, então vamos aqui fazer o alicerce da pirâmide e vamos organizar
essa casa aí. Então, primeiramente, a gente vai definir como é que a gente vai trabalhar, né? Essas demandas vão entrar de que forma, né? A gente vai utilizar Kanban. Eu recomendo sempre usar um Kanban básico no início, porque a gente consegue dar visibilidade, vão entrar essas demandas vão ter um card lá, né? E a gente vai controlar esses status, né? E, backlog está para fazer, está sendo feito, está finalizado, né? Definir acordos de trabalho também, né? Então, muitas vezes os demandantes são líderes de outras equipes, são gerentes de áreas, são POs, são analistas de negócio, né? Ou então a demanda que vem do próprio cliente mesmo, o dono da empresa e tal. Então a gente tem que fazer acordos de trabalho com essas pessoas, né? Mostrar como essas demandas devem vir para facilitar o nosso trabalho aqui de design também, né? Definição de repositórios, né? Então é importante que a gente tenha backups online, né, e físicos também dos arquivos que a gente está trabalhando, né? Então é importante, porque caso a gente perca um arquivo se fique corrompido, a gente não perde o trabalho todo, né? E manter repositórios onde todas as pessoas da equipe possam acessar também. Então é bastante importante ter repositórios. Documentação, né, é importante também ter uma documentação online onde as pessoas possam consultar sobre metodologias de design, sobre como eu vou fazer um teste aqui, como fazer um teste de usabilidade, como eu vou fazer uma avaliação de qualidade aqui, como eu vou fazer uma entrevista com o usuário, como eu vou fazer uma imersão, etc. É interessante que isso fique documentado, até porque quando chega um design novo na equipe, ele tem essa documentação, ele pode estudar, você pode até criar uma trilha de conhecimento para esse design também. Além de tudo, tem a documentação dos próprios projetos, né? Então é interessante ter a documentação do projeto com o versionamento todos os arquivos que forem entregues, né? Também, né, definir uma metodologia de design, utilizamos aqui o Design Thinking, ele tem esses passos, a gente funciona dessa maneira, a parte de imersão é dessa maneira, o delivery é de outra maneira, tal. E é interessante que isso também seja definido, porque você consegue mostrar para todas as áreas e para os clientes também, para os responsáveis pelos projetos, o que vai ser feito ali dentro, né, depois que ele passa aquela demanda para você. E também definir as cerimônias, né, eu vou ter dailies, eu vou ter plannings, como funciona a minha planning, vai ter a minha retro, como vai ter uma design review, uma entrega disso aqui, eu tenho uma cerimônia para entrega das minhas demandas ou não, né? Eu faço com quem essas entregas? Quem é o responsável por essas demandas? Quem vai tocar essas demandas? Quem vai tocar essas cerimônias, né? O dono da demanda vai tocar uma cerimônia ou então é uma pessoa responsável na equipe para puxar essas cerimônias? Então, isso tudo tem que ser definido também. Então, isso aí é o primeiro passo, é organizar a casa, né? Então, dito isso, vamos ver alguns processos, né, que devem ser estabelecidos. Então, eu dei um exemplo aqui que é do ciclo de demandas. Então, é um processo de como a demanda vai existir, né? Quais são os status dessa demanda, né? Quando a demanda entra para a área de design, tocar como ela se comporta, né? Então, tem algumas regrinhas. Eu costumo utilizar 7 status nas minhas demandas, né, que são esses, né? A demanda está aberta, ela está refinada, ela está priorizada, ela está sendo trabalhada, ela foi concluída, ela está sendo ajustada ou ela foi finalizada. Isso é um exemplo que eu gosto de usar nas minhas equipes, tá? No meu time de design. Mas o mais básico é que existe um backlog, a demanda foi aberta para você, então existe um backlog. Depois ela está pronta para ser feita, né? Então é o status de to do, né? Ela está sendo tocada agora, né? Ela está sendo feita agora, é o WIP, e ela foi finalizada, ela está entregue, tá? E aí pode ser um status de review, né, que vai para aprovação ainda, ou um status de done mesmo, que ela foi finalizada, né? Então, esses são os ciclos da demanda. Então, cada equipe deve definir quais são esses ciclos, né? Que aí esse processo da semana deve ser, claro, comunicado a todo mundo, né? Todos os stakeholders, todos os responsáveis por abrir essas demandas e para todo mundo da equipe também, tá? Também o processo de design, né? Costumo utilizar 7 processos aí, né? Que é entender, né, desenhar, testar, fazer o handoff, acompanhar. Então, quais são os 7 status, né? Então, primeiro se mapeia, né, e se define. Então, se mapeia uma demanda, se define, né, que é a parte de entendimento dessa demanda aí. Depois, a parte de desenhar ela, então vou começar a idealizar, prototipar ela, fazer protótipo de baixa, protótipo de alta, fazer algum teste, se for possível, né? E aí vem para a parte de validação, né? Que aí eu vou fazer design critiques, pode ser que eu faça algum teste de usabilidade também, nessa parte de validar aquilo que eu prototipei, né? Refinar esse protótipo, às vezes a gente precisa dar uma melhorada nesse protótipo, muitas vezes antes de fazer o delivery, antes de fazer a entrega, né? Depois tem toda a parte da entrega mesmo, empacotar isso aí, né? Fazer o handoff
disso aí, mandar para o pessoal do front-end. E depois que a gente faz essa entrega aí, a gente faz o acompanhamento, né? Depois que o desenvolvimento colocou essa solução no ar, está em produção, que a gente chama, né? Já está na mão do cliente, já está na mão do usuário. A gente também faz o trabalho de acompanhamento disso aí, né? Para saber se realmente aquela função que foi entregue, aquela tela está cumprindo a função que era esperada, né? E ver tudo que pode ser melhorado, né? Então eu costumo dizer que o design está desde o início, desde antes da demanda existir, né, quando está mapeando essa demanda ainda, até depois que a demanda foi finalizada, que a gente faz o acompanhamento também de evoluir. Então esse processo de design também tem que ser definido, comunicado com as áreas, todo mundo tem que estar alinhado nisso, todo mundo da equipe tem que estar alinhado nisso aí, quem vai abrir o projeto tem que estar alinhado com isso aí, saber que todas essas etapas, para toda demanda que abre, essas etapas todas vão ser feitos, todos esses serviços de design vão ser feitos, tá? Então é importante definir esse processo também. São dois dos principais processos, tem outros processos que devem ser definidos também, mas basicamente com esses dois aí a gente já consegue tocar o trabalho, tá? Segunda parte é formar um time, importante é ali o meio da pirâmide. E aí o que é que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer o mapa de habilidades desse time, vai fazer a capacidade de entrega, vai ver o capacete desse time, quanto esse time consegue entregar, fazer toda a parte de seleção de talentos, de onboarding dessas pessoas que entrarem para o time também. Tem que se definir uma liderança, né? Temos um líder de design? Não temos. Qual é o design mais experiente? Qual é o design sênior da equipe? Né? Vamos ver as responsabilidades desse aí. Ele vai atuar como uma liderança técnica, vai atuar como uma liderança de gestão, uma liderança de pessoas, como seria isso? Né? Definir esse tipo de liderança também, né? E aí depois que for definido esse tipo de liderança, como esse é o one-on-one das pessoas, vai ser um one-on-one mentoring com o líder, ou vai ser um one-on-one 360, né? Que é aquele one-on-one entre os pares, com gerência, da gerência para os pares, dos pares para a gerência, dos liderados para a gerência, etc. E depois também toda a parte de comunicação geral, né, entre o time, entre clientes, entre todos os stakeholders. Então, assim, nessa formação do time é importante cada vez mais ter essa parte de comunicação também, né, para ter essa confiança, empatia, etc, tá? O que pode ser feito para formar esse time? Então, uma das coisas que eu costumo fazer é montar um portfólio de serviço, né? Fazer o levantamento de todas as atividades de design que os clientes precisam, né? E comparar com as atividades de design que o time pode entregar, né? Quando existe tipo de demandas que o time ainda não consegue entregar, então é a hora de chamar alguém para o time, contratar alguém que tenha essa competência, né? Para poder atender o cliente, para poder atender esses projetos e fazer essa comparação, né? Então dá para fazer um plano de como fazer esse crescimento. Eu quero atingir esse tipo de portfólio de serviços, o meu time só atende esse tipo, como faço, qual a estratégia que eu monto para chegar e atingir esse tipo de portfólio de serviços aqui, tá? Então é interessante montar isso também no início da área de design. E eu recomendo que se monte uma estratégia para ter atividades de team building também, né? Para que os designers se conheçam, né? Criem relações de confiança, tenham um canal aberto de comunicação entre eles, juntamente com a liderança também. Principalmente nesse contexto nosso de trabalho remoto, então é importante que as pessoas simulem ambientes físicos, né? Compartilhem de experiências conjuntas, façam cerimônias juntas, né? Para que essa construção de time seja mais eficaz. Terceiro passo aqui, né, o topo da nossa pirâmide, né, planeje e entregue, né, que são os produtos, são os nossos entregáveis, né, são os nossos projetos rodando, é o que a gente quer no final das contas, né. O que pode ser feito nesse terceiro passo aí, né? Fazer estimativas de design assertivas, né? Então, como a gente vai fazer atividades de estimativa de design que seja mais assertivo? Vou usar um planning poker, né? Vou usar um story point, ou não, vou utilizar horas de que levam a demanda para ser pronto, para ficar pronta, né? Como eu vou fazer esse handoff? Todo o trabalho meu vai ter que ter um style guide ou não? Como é que eu passo isso para os devs? Então isso tem que ser comunicado também. Como é que os devs gostam de receber essa demanda, né? Então o nível de comunicação aí tem que ser muito eficiente para saber como a gente vai fazer essas entregas também. Lembrando que sempre entregas mais completas, né, geram resultados melhores também, né? Como é que eu vou ver a aderência de design também?
Como eu vou ver a aderência de design também, todas as etapas do design estão sendo cumpridas nessa demanda, quais são as etapas que não estão sendo cumpridas, por que elas não estão sendo cumpridas, fazer um controle de qualidade também, quais são os designers que estão um pouco abaixo no nível das entregas, tentar igualar todos os designers no mesmo nível, né? Depois também fazer aquela conferência do que foi produzido pelo front, está batendo exatamente com os protótipos que foram aprovados pelos clientes, né? Fazer esse controle de qualidade também e levantar métricas, né? Tanto dos projetos que foram entregues quanto dos times também, né? Porque é só assim a gente consegue definir as metas também. Tá? Então sabemos que a qualidade da entrega está diretamente ligada ao nível de envolvimento do designer com a demanda. Então, sendo assim, né, a gente vê que é sempre mais interessante envolver o design desde o início do processo, né? Então, a gente vê aí que no processo ágil, por exemplo, existem 4 etapas, né? Que é de concepção, setup, execução e encerramento. E na parte de design, a gente tem essas etapas que a gente chama de imersão, estratégia, criação, prototipagem, validação, implementação e evolução. E ele se encaixa aí no ágil, e desde a nossa parte de concepção e imersão, que o design começa a trabalhar, né? Fazendo estudo de persona, mapeamento, mapeando o escopo, vendo os sistemas que tem que ser melhorados, fazendo benchmark, entrevista, etc. Então, quando se envolve o design desde o início, a gente vê que o resultado sai bem melhor, né? Quando o design não participa dessa fase e recebe demandas já na parte de iniciar a criação, geralmente nessa parte de execução aqui do ágil, né? Quando começa a criação. Então a gente vê quando o design recebe aí que os critérios e requisitos já vêm prontos da área de negócio, geralmente, a experiência do usuário não pode ser estudado, o contexto do usuário não pode ser estudado, né? Então, dessa forma, o design ele imagina como deve ser, né, aquela solução, e ele vai tentar agradar principalmente quem abriu aquela demanda, né? Então, vou tentar agradar aquela pessoa que desenhou aquele requisito. Muitas vezes essa pessoa não é o usuário, né? O usuário final. E aí, às vezes, o objetivo que a gente quer no final a gente não consegue alcançar, tá? Então, e aí a gente sabe que quando a gente recebe demandas dessa maneira, né? Tanto o design como uma área de design que geralmente recebe demandas dessa maneira, existe um retrabalho muito grande, um ajuste muito grande depois que essa demanda é entregue. Então, para a gente tentar mitigar isso aí, né? A gente envolve o design cada vez mais cedo no processo dessas demandas também. E extraia dados, né? Então, levante dados sobre as entregas do time, né? Sabemos o que só pode ser melhorado, o que pode ser gerenciado, né? Então, descubra como melhorar o tempo das entregas, entenda os problemas que aconteceram nessas entregas, entenda os possíveis atrasos, o que foi que aconteceu, né? Atue para diminuir as horas de retrabalho, tenha um levantamento de dados a partir dessas entregas, né? Então tem que ter um acompanhamento mesmo depois da entrega. Então com a entrega não acabou o trabalho de um design, não acabou o trabalho da área de design, né? Tem que ter esse acompanhamento depois. Tá? E eu acredito verdadeiramente que o sucesso de uma área de design só acontece pela junção de processos bem definidos, guiando pessoas talentosas que entregam o design de qualidade. Então, isso aí eu recomendo que para quem for abrir uma área de design, quem for gerenciar, liderar essa área de design, tenha essa frase em mente, que isso aí ajuda bastante também a gente atingir o sucesso, tá? E aí, com esses conceitos básicos, né, eu tenho certeza que a sua área de design vai estar trilhando um caminho mais fácil para o sucesso, tá? Espero ter ajudado vocês, né? Fico feliz de ter vocês aqui comigo, né, até o final desse vídeo, assim como de participar do World Creativity Day de 2023, né? Eu sou o Thiago Sobreira, né? E vocês podem me encontrar nas redes sociais para mais dicas de design, tá bom? E que a força esteja com vocês. Muito obrigado.